elétrico a uma distância de 0,4 metros de uma linha infinita, muito longa de carga, é de 840 newton por coulomb. Ele dá o campo elétrico. Quantas cargas está contida em uma seção de 2 centímetros dessa linha? Olha, o campo elétrico a uma distância de 0,40 metros de uma linha infinita. Então ele está muito distante dessa linha, né? Então, primeiro nós temos que lembrar da lei de Gauss. Vamos revisar um pouquinho sobre lei de Gauss. O que é a lei de Gauss, né? A lei de Gauss, ela diz que o fluxo elétrico. O que é o fluxo elétrico? O fluxo elétrico, ó, ele é... o fluxo elétrico fluxo elétrico, vou desenhar aqui com a fluxo, como fosse um φ, fluxo elétrico é igual o produto do campo elétrico vezes a área. Olha, por exemplo, aqui nós temos uma área circular, não é isso? O que é fluxo, né? Fluxo é como no dia a dia nós temos vários fluxos. Por exemplo, o fluxo de água, né? Que a gente fala, tem um fluxo de água. Por exemplo, tu pode imaginar, por exemplo, o fluxo de dinheiro que passa na tua mão, né? Durante um mês, durante uma semana. O fluxo de pessoas que visualizam, né, um vídeo por semana, por mês. Então, o que é o fluxo? É como se fosse num rio, né? A quantidade de peixe que passa em uma determinada área. Tem um fluxo, né? Aqui a gente pode pensar o seguinte, de fluxo. Nós não temos uma área aqui, nessa área nossa circular, nós temos uma área, né? E aí supõe que passa aqui um campo elétrico. O campo elétrico nós temos uma área aqui também, né? Uma área. Nós temos a área. E nós temos o campo elétrico. Aqui está a área e o campo elétrico. Ó, passou um campo elétrico. Qual é o fluxo? E vezes A. Se essa área aqui, ó, a área 1, que eu vou chamar isso aqui área 1, né? Eu vou chamar de 1. Observa que se o campo elétrico for igual nos dois, que eu vou chamar de área 1, esse aqui de área 2. Ó. Quem é maior? A área 1 ou a área 2? A área 1, né? Ela é maior do que a área 2. O campo elétrico, então, ele é E vezes a área. Se o campo elétrico for igual nas duas áreas, onde o fluxo vai ser maior, né? O fluxo de campo elétrico vai ser maior onde ele tiver a maior área, porque o E vezes a área. Se a área for A, né, e a outra 2 vezes A, quem vai ser maior? O A ou 2 vezes A? O 2 vezes A, né? Então, depende da área. Quanto maior for sua área, maior vai ser o fluxo de campo elétrico. Então, depende da área. Então, você tem que imaginar o fluxo como uma área. Eu tenho que procurar uma área. E essa área, ó, aqui é como se fosse o campo elétrico e a minha área. Eu tenho que imaginar, já ver o tamanho da minha área, porque assim, se fosse um quadrado, né, por exemplo, vou tentar desenhar uma figura quadrada para ver se fica mais simples para você. Imagina que se eu tivesse um quadradozinho assim, ó, um quadrado, ou um retângulo, né, vou colocar aqui. Se ele fosse um retângulozinho, assim. Ó, se eu tivesse esse retângulozinho aqui, e eu também pudesse dividir esse retângulo em 2. Olha, se eu for imaginar aqui eu tenho saindo um campo elétrico e outro campo elétrico Ó, em duas áreas, né? 2 campos elétricos. E a área que eu vou chamar área 1 e a outra área 2. Tá, mas se eu dividisse essa em mais área, né? Quanto menor for diminuir na área, vai diminuir a quantidade de linhas de campo elétrico que vai passar nesse meio. Não sei se você conseguiu, ficou claro para você. Olha, suponha que passe aqui outro campo elétrico. Né? Tem um outro campo elétrico saindo aqui, para cá, né? Ó, esse aqui são chamadas linhas de campo. Esse aqui, outra linha de campo. Mas aí eu vou diminuir mais ainda essa área. Eu vou pegar e vou cortar isso no meio. Olha, se eu diminuir no meio essa área, ó, mais uma vez, ó, vou dividir aqui. Dividir. O que aconteceu? Ó, agora eu tenho 4 áreas. Na área que eu vou chamar área 1, quantas linhas de campo ficou? 2, né? Na área 2, quantas linhas de campo? 2. Na área 3 foi quantos? 1. E quantos ficou na área 4? Nenhum. Então, assim, depende da área, né?
Você imaginar que as linhas de campo elétrico, quanto mais eu vou diminuir na área, menor a linha de campo vai passar ali. Né? Ó, se eu fosse a área total, o quadrado total, quantos campos elétricos ia passar por ali? Ia passar 5, né? Agora, quando eu fui diminuindo, a área 1 ficou com 2, e a área 2 com 2, a área 3 ficou com 1, e a área 4 com nada. Então, quanto mais você diminuir a área, menor vai ser o fluxo de campo elétrico que vai passar. E essa questão nós vamos utilizar disso, lei de Gauss. O que dizia a lei de Gauss? Quem que gera, né, o campo elétrico? É a carga, não é isso? Então, vamos supor, aqui dentro, quantas cargas eu tinha, né? Ó, no total, como se fosse 5 cargas, né? Nessa áreazinha aqui, ó. Nessa área que eu chamei, nessa área aqui total, nesse quadrado, é como se eu tivesse 5 cargas. Cada uma está emitindo um campo elétrico. Tá? Aí, um emitiu um campo elétrico E, a outra o E, outra E. Se ele depende o campo elétrico depende da carga, ou seja, a carga interna dessa área. Porque o que acontece? Se eu tivesse uma carga aqui fora dessa área, suponha que eu tenho uma outra carga fora da área, sei lá, eu vou colocar uma carga bem aqui fora. Uma carguinha bem aqui. Carga Q1. Fora dessa área. Ela também tem um campo elétrico. Mas assim, ela influenciou para o meu cálculo, meu fluxo que está passando nessa área, não influenciou. Então, depende do quê? Da carga elétrica envolvida interna, dentro da minha área. Então, isso é interessante. A carga tem que estar dentro da área que eu vou fazer o círculozinho trabalhar. Então, se a carga tem que estar dentro da área, eu tenho que... A carga envolvida. O que diz, então, a lei de Gauss, né? Ela diz o seguinte, que o fluxo elétrico, o fluxo elétrico fluxo elétrico vai ser igual a carga, olha aqui, a carga interna, envolvida ele coloca, mas pode ser também interna. Os livros gostam de usar carga interna, ε0. Ou então pode usar também carga envolvida, o livro gosta de usar envolvida sobre ε0. E o que é, no caso, o ε0? É a permissividade elétrica, né? Então, o que vai acontecer aqui? A carga interna e a carga envolvida, a mesma coisa. Os livros gostam de usar, depende do livro. Um vai usar carga interna, outro vai usar carga envolvida. Carga envolvida significa o quê? Está envolvida dentro só daquela área. Carga interna, que está só dentro daquela área. Fora dela não vai ter. Tá, eu vou transformar então o fluxo. O que é integral, na verdade, né? Integral é você calcular a área de alguma coisa. Calculei a área. Tá, aqui nós não precisamos, para calcular esse fluxo, o que a gente precisa? A gente precisa do DA, né, que é o... Para calcular esse fluxo, a gente precisa saber qual é a área e qual é o campo elétrico, né, dentro dele. E então, se eu fazer o produto de E e A e integrar em toda essa minha área, eu vou encontrar o quê? A área, né, que eu quero. Então, o fluxo elétrico pode ser expresso como a área. Então, onde for como uma integral. Então, o fluxo elétrico, ele expressa em termos de integral, ele é dado por integral fechada. Por que fechada? Porque é uma área fechada. A área tem que estar fechada, não pode estar aberta. De E, dA. Então, eu posso expressar fluxo elétrico integral fechado de E, dA, igual a quem? Igual a carga envolvida sobre ε0. Essa aqui é a lei de Gauss, chamada, vou colocar aqui, equação 1, lei de Gauss. E é ela que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Porque nós precisamos dessa questão, que ele pergunta, né? Pergunta o seguinte na questão.